Olá, pessoal. Estamos dando início aí à nossa aula 2 do terceiro bimestre. Ela é a nossa última aula do bimestre, né? Esse bimestre são 3 semanas do bloco B, como nós somos o bloco B, a nossa disciplina. Então, são 2 semanas de aula e uma semana para vocês apresentarem os trabalhos. Então, aqui, ó, a continuação, né? Na aula passada, a gente viu esses tipos de teste, esses 7 aqui. Inclusive, alguns deles vão ter que estar no relatório do trabalho prático. E hoje a gente vai ver esses outros testes. Então, lembrando aí que nosso terceiro bimestre ele é destinado a aprender sobre teste de software, que é uma das atividades do processo de software, a terceira atividade. Daí a quarta atividade, que é a parte de evolução do software, manutenção do software, a gente vai ver no quarto bimestre. Então a gente vai, a mesma ideia, ver cada um desses testes, e aí como não está no trabalho nenhum desses testes, vai ter um exercício no final desse slide para vocês praticarem um pouquinho de cada um desses testes, o que, que é cada um deles. Teste funcional. Pelo próprio nome, né, ele já diz que é relacionado a funções. Mas não somente a funções. Ele envolve vocês verificarem regras de negócio que estiveram presentes na documentação também. Então, qual que é a ideia aqui? Ó? Não é testar se a função está certa. Não é apenas testar se a função está certa. Mas é testar se aquela função que você fez, ela foi documentada que deveria ter sido feita. Por exemplo, lá na calculadora. Vocês fazem, por exemplo, equação do segundo grau, mas a gente não combinou que seria feita essa função, entendeu? Então, essa parte que vocês verificam se as funcionalidades estão certas e se estão de acordo com o que foi combinado. Tranquilo? E aí, até como desafio aí para vocês, antes de vocês acabarem de assistir essa aula, tentar, pelo nome do teste, tentar meio que adivinhar o que o teste significa. Aí depois, na hora que eu começar a explicar, para ver se realmente, pelo nome, vocês conseguiram identificar o que aquele teste faz ou se teve alguma dúvida. Tranquilo? Então, como teste aí, como desafio, tentem pelo nome deduzir o que o teste significa e depois acompanhem o restante da aula. Pessoal, teste de interface. Interface seria as telas, né, do sistema. Verificar um pouquinho da usabilidade do sistema. Então, verifica se a navegabilidade funciona como especificado. Averigua se as telas do software são de fácil navegabilidade e se são intuitivas. Intuitivas é um ponto interessante, né? Porque é um tanto quanto subjetivo isso também, né? Intuitivo para mim pode não ser para uma pessoa de uma outra área ou uma pessoa mais nova, mais velha que eu. Então, esse teste aqui é importante fazer não apenas com nós do mundo informático, né? Interessante fazer com outras pessoas também. Teste de performance. Performance é questão de desempenho, né? A gente até chegou a fazer isso como requisito não funcional lá no começo do ano, que, por exemplo, o sistema teria que responder em tantos segundos. Então, esse seria o teste de performance. Verificar se o tempo de resposta é o desejado para o momento de utilização da aplicação. Então, a gente fez aquele sistema de restaurante, né? Lá no começo do ano, e a gente especificou que teria que responder, o sistema responder até tantos segundos. Isso eu especifiquei como requisito não funcional. Mas aí depois tem que testar se o sistema realmente está respondendo em tantos segundos. Teste de carga, verifica o funcionamento da aplicação com a utilização de uma quantidade grande de usuários simultâneos. Então, você colocar vários usuários para acessarem o sistema ao mesmo tempo. Um exemplo que acontece com esse teste de carga é o sistema do Enem, né? O site do Enem até falando. Tem um determinado momento que ele não suporta a quantidade de usuários usando ao mesmo tempo. Então pode sair do ar. Tem exemplo do Enem, tem outros exemplos também. Tá bom? Então esse teste de carga é interessante para isso aí. Teste de aceitação do usuário, aí já é mostrar o sistema para o usuário, para ver se o usuário gostou dos botões, a forma como os botões estão posicionados, o tamanho dos botões, a fonte utilizada. Então, resumindo, testa se a solução será bem vista pelo usuário. Procura perceber se haverá qualquer elemento da interface que possa causar rejeição por parte do usuário do software. Validação que o usuário faz antes de colocar em produção.
Depois tem um teste de volume. Esse teste pode até parecer a mesma coisa que o teste de carga, tá bom? Mas não é a mesma coisa. O teste de carga é várias pessoas utilizando ao mesmo tempo. O teste de volume é inserir muitas informações ao mesmo tempo, tá bom? Então, testar a quantidade de dados envolvidos. Meço o tempo de resposta do software em situações de processamento de variados volumes de dados. Então, você põe uma carga baixa de volume de dados, uma carga média e uma carga alta, para ver como o sistema se comporta nesse caso aí. Teste de estresse. Então, esse é um interessante, pelo nome talvez não dê para deduzir nada, mas é meio que você fazer o caminho contrário do sistema. Ele é para funcionar de um jeito, eu vou testar jogando dados totalmente diferentes ou aleatórios, para ver como que ele funciona em situações de estresse, ou seja, situações atípicas. Testar a aplicação em situações inesperadas. Testar a navegação do software seguindo trilhas não especificadas em sua documentação. Por exemplo, da calculadora. Soma de dois números. Se você colocar uma letra, é uma situação atípica. Estou tentando estressar o software, o sistema. Como que ele vai funcionar? Então, um exemplo desse teste de estresse é esse que eu acabei de dar. Teste de configuração. Testar se a aplicação funciona corretamente em diferentes ambientes de hardware e software. No caso, o calculador ele deve funcionar em questão de hardware em qualquer computador, né? Questão de software, aliás, questão de hardware também. Agora, vamos supor, tem alguns sistemas que eles podem funcionar bem no Windows e não funcionar no Linux, ok? Ou às vezes o computador tem pouco poder computacional e se o sistema for muito pesado, ele também não roda naquele computador. Então, esse teste de configuração visa ver isso, se o sistema funciona bem em diferentes ambientes de hardware ou software. Teste de instalação, verificar se foi tudo instalado de forma correta. Teste de segurança, outro teste bastante importante e bem interessante é entender isso. Experimenta a navegação do software utilizando os diversos papéis, perfis e permissões. Então, normalmente o sistema ele vai ter vários perfis. O que é vários perfis? Vários tipos de usuário. Tem usuário que ele é autorizado a mexer em toda a parte do sistema, qualquer página, qualquer função do sistema. Tem usuário que ele pode apenas visualizar os dados. Tem um outro usuário que pode visualizar e emitir relatório. Então tem vários perfis, né? Vários papéis diferentes de usuários que utilizam o sistema. Então você tem que verificar se isso está sendo feito de forma correta no sistema. Se aquele usuário daquela categoria, ele está acessando apenas as coisas que são permitidas para ele. Tranquilo? Então esse é o teste de segurança. E são esses os testes, né? Aí não tem muita dificuldade, acho que a explicação fica bem clara aí. E aqui são os exercícios. Então, esse primeiro é igual da aula passada, né? Escolher 3 dos testes de software apresentados e explicar. Tente explicar com as suas palavras, pode basear no slide, pode se basear no que eu falei. Se quiser, pode consultar outras fontes na internet, tá bom? Mas tenta explicar aí bem detalhado 3 desses testes que a gente viu. O exercício 2 já é envolvendo trabalho prático, tá bom? Como esses testes que a gente viu hoje, eles não estão no trabalho prático, então vocês vão fazer um exercício colocando esses testes no trabalho prático. Então, qual que é a ideia? Considerando o trabalho prático que está sendo desenvolvido por vocês, julgar se os tipos de teste que a gente viu na aula hoje podem ou não ser realizados na calculadora. Se puder, justifica. Se não puder, justifica também. Tranquilo? Então, as referências são essas e qualquer dúvida estou à disposição. Bons estudos, pessoal!